Olá, o vídeo de hoje é para falar sobre o conceito de vínculo. E o vínculo, ele já na verdade foi sendo trabalhado por muitos autores, por exemplo, o próprio Freud, quando ele vai falar de textos em que ele aborda sobre a questão dos grupos e da proximidade desses grupos, o que faz com que esses grupos se mantenham unidos, ele, de certa forma, ele também está falando sobre o conceito de vínculo. A gente tem Bion, que também vai fazer uma teoria a respeito dos vínculos. A gente tem o Winnicott, que o Winnicott ele fala muito da relação entre a mãe e o bebê, como que isso é estabelecido, a importância da mãe para a constituição psíquica desse bebê, ou seja, não é um olhar meramente intrapsíquico, só para as questões, né, de como o sujeito enxerga a sua realidade, mas ele já começa a apontar da importância dessa mãe ali presente, o quanto que essa relação com a mãe, né, com essa pessoa externa influencia para a formação psíquica desse sujeito. E aí o que a gente vai tendo também ao longo do tempo em estudos dentro da psicanálise são os estudos da psicanálise vincular ou psicanálise das configurações vinculares, em que o vínculo, esse conceito, ele se torna primordial, porque ele visa fazer uma ampliação entre aquela perspectiva, né, de entender, de olhar somente para os aspectos intrapsíquicos, ou seja, a forma como o próprio sujeito olha para a sua realidade, que isso também é importante, mas ele amplia para olhar também os aspectos relacionados ao vínculo. E aí o vínculo nós vamos entender como aqueles aspectos, né, como a relação que se estabelece entre, ou seja, é o que acontece entre as relações, entre mais de uma pessoa. Não é a pessoa sozinha tendo a perspectiva dela sozinha. Mas o que acontece entre? O que faz com que aquelas pessoas se unam? O que faz com que aquele laço ele continue, ele prevaleça? Porque o vínculo ele vai dar uma noção pra gente de laço, de junção, que caracteriza, numa relação que a gente fala de vínculo, elementos assim que são relativamente estáveis, então a gente vai estar falando, né, de pelo menos duas pessoas ali que estejam tendo aquele vínculo, aquele laço que é relativamente estável, porém esse laço também traz novidades. Então, nas relações que a gente estabelece com as pessoas, a gente tem algo de estável, a gente sabe o que esperar, né, de certa maneira, daquela relação, e também sempre vai ter alguma novidade, porque as pessoas dessa relação também vão mudando, o que faz com que esse vínculo, ele também possa aos poucos, né, ser transformado. Então, o que a gente vai olhar dentro da psicanálise das configurações vinculares é como que esses vínculos são estabelecidos. Por isso que muitas vezes, né, essa é uma teoria muito importante quando a gente vai pensar no atendimento de famílias. Porque aí nós estamos pensando na família, não só, né, num atendimento em que eu considero como, por exemplo, a própria criança se sente a respeito, como ela enxerga aquela realidade, mas eu olho para o que acontece na relação dessa criança com a mãe, na relação dessa mãe com esse pai, ou as figuras parentais, que podem ser qualquer outras, né? Avós, tios, quem cumpre essas funções. Então ela vai ser importante porque vai ampliar. Não é que você desconsidera o olhar da própria criança, mas você passa a olhar um elemento a mais, que é o que acontece na relação entre os sujeitos. E ainda que a gente possa fazer isso, mesmo com outros autores, na psicanálise vincular, esse olhar ele vai ser mais ampliado ainda. A proposta é que a gente olhe mais ainda para essas relações, inclusive o que vai sendo transmitido muitas vezes de uma geração a outra, que acaba, né, desencadeando ali naquela criança, às vezes algum sintoma que a gente vai observar. Não só na criança, no adulto a gente também poderia observar a mesma coisa. Então, ainda que eu possa não fazer necessariamente um atendimento de casal ou de família, num atendimento individual também posso olhar para esses vínculos que foram estabelecidos dentro da vida dessa pessoa e que repercutem nas suas vivências. Então, acho que é para a gente, né, tomar esse olhar, né, conhecer essa teoria nova. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer mais vídeos sobre o assunto. E por isso que ela é tão fundamental, por exemplo, para atendimento de família, de casal, ajuda a gente a ter esse olhar mais ampliado. Bom, gente, por hoje é isso. Fiquem bem e até a próxima!